Depois de muito tempo trabalhando nessa casa, trabalhei também como guardião, né? Embora eu sempre pedia conhecimento, não chegava, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Onde você trabalha? Quando você trabalhava como guardião, tem essa parada de você tomar um pouquinho da medicina enquanto Não. você fica... Não, nada. Não, nada. A gente tomava a mesma dose do que todo mundo, né? Ah, Inclusive, eu fui aprender isso mais pra frente quando eu encontrei os povos originários. Que como você vai, né, estar ali conduzindo uma cerimônia, conduzindo uma viagem consciencial, um mergulho consciencial dentro do nosso ser, e entrando nesses palácios conscienciais que a natureza nos abre, sem a gente estar lá também. Se acontece alguma coisa com você, como que eu vou te tirar dessa situação ruim? Como que eu vou te ajudar se eu não sei no patamar de força que você tá? Porque todos têm que estar na mesma Então, sintonia. é igualar as forças. A Claro. pergunta que eu tinha feito era no sentido do quê? Se o guardião, ele tava totalmente sem ayahuasca, Puro. ou se ele te tomava também. Não, tem que tomar, Tem que claro. tomar a mesma dose que Sim, todo mesma mundo toma, dose que na, todo vi- mundo. na visão dos pajé, né, Felipe? Sim, sim. Porque que a visão que a gente tem aqui da forma urbana que a gente conhece, né, Felipe, do pessoal Sim. que já passou por aqui ou não, que a gente vê na internet também, que os guardiões geralmente tomam uma dose menor, tá ligado? Ou às vezes nem toma, né, Felipe? É, tipo, talvez porque Não vai. pode. Uma pessoa tá se estribuchando ali, às vezes você também tá na tua força. E eu não sei se há um conflito ali naquele momento, tá ligado? Por isso que essa pergunta, pra saber se existe alguém ali naquele momento que não tomou. Não, tá todo mundo conectado. Não tem como fazer uma cerimônia de cura verdadeira, né? Se ninguém tá deixando de tomar medicina. Todo mundo tem que tomar medicina. Pra todo mundo conectar, todo mundo ficar numa egrégora. Numa forma, pensamento igual. Entendeu? Porque a partir disso, todos nós estamos conectados na força nesse momento. Então, quem está conduzindo o trabalho, os guardiões, no caso, nós guiávamos a cerimônia musicalmente. Então, por isso a importância dos rezos tradicionais, do estudo tradicional. Porque fazer uma cerimônia de ayahuasca, gente, não é apenas colocar uma playlist e deixar rolar. Conduzir uma verdadeira cerimônia de ayahuasca de cura, para depuração, realmente para você trazer aquilo que a pessoa veio buscar e o que tanto falaram da medicina é através dos cantos tradicionais. E existem 3 tipos de cantos tradicionais dentro da etnia que eu estudo. O primeiro é o tirindê, que são os cantos acerca dos animais, da natureza, que todos aqueles que tiverem o intuito de estudar realmente e de buscar entender sobre essas canções, vai ter a possibilidade de cantar, de aprender esse mistério dessas canções. O segundo e o terceiro já são as cantorias dos pajés. A primeira cantoria é chamada de saité. Esses cânticos, Felipe e Bruno, são trazidos pelo espírito tutelar do pajé, que é o animal de poder dele que o acompanha. Então não é o pajé que está cantando, é o espírito que está cantando. O terceiro rezo é o xoindi. O xoindi é quando o pajé ele reza numa botija com uma beberagem feita de fermentação de caiçuma, de mandioca, né, que é chamada caiçuma. Ele reza 2, 3, 4 horas e depois entrega para o paciente. E por que eu estou falando sobre esses cantos? Porque são esses cantos que vão trabalhar a força da ayahuasca dentro do contexto ritualístico, que vai subir a força, chamar a força quando se necessário, abaixar a força quando se necessário, quando os irmãos estão ali numa muita força, num processo de muita limpeza, de muita miração. Existem cânticos para isso. Interessante pra caramba, isso eu não sabia. É uma outra visão, né? É um ritual realmente guiado praticamente, Sim, totalmente guiado, né? Interessante, Deixa- então entendi. Agora eu entendo por que não tenha ninguém que não tome. Sim. Eu tenho uma pergunta. Qual a quantidade mínima de pessoas, assim, pra se conseguir chegar num resultado legal pra todos? Porque é algo que a gente não se vê comum a falar, né? No ritual de ayahuasca. Você fala a dosagem da medicina? Não, a quantidade de pessoas, assim, no ritual que participa desse aí. Olha, aí pode variar. Você pode fazer atendimentos tanto individuais como uma pessoa com um grupo de 30 pessoas, 25 pessoas, tendo pessoas que estão extremamente estruturadas, têm um estudo, sabem o que estão fazendo, a gente consegue manejar tranquilamente dentro das cerimônias. E como que vocês lidam quando uma pessoa, sei lá, às vezes tá pela primeira vez, ou pode até ser, já tomar bastante, e acaba tendo meio que uma miração que não é legal, e entra como se fosse... Gente, entenda, não tô falando que o surto é um surto eterno. Sim. Entra meio que num surto ali no momento. Então, aí a partir disso... Qual que é? Aí tem outro canto.
Sim, a partir disso a pessoa tem que ter uma dieta com um verdadeiro curandeiro, com um verdadeiro Romayá, que é o título do alto escalão dos pajeres, é Romayá. Então, quando você recebe a dieta de um Romayá, de um pajé desse, ele te conecta com os espíritos que vão ajudar você a proteger e resolver esses tipos de situação que você me perguntou. Aí sim vem o cântico, que é aquele cântico que eu falei que só os pajeres cantam, que é o Saitê. Porque é o espírito da natureza que vai incorporar na pessoa e vai trazer o canto para resolver o problema da pessoa. Às vezes a pessoa tá numa bad ali, Felipe, pegou uma peia, porque às vezes tá com um espírito encostado nela. Então a pessoa vai concentrar, vai tomar a medicina do rapé na força, vai concentrar e vai começar a trazer essa cantoria, que essa cantoria é realmente ali uma luta espiritual que você está travando com aquele espírito. Existem ferramentas espirituais para resolver esse tipo de problema, como lança, como flecha, como facas, como bordonas, cocares espirituais que nos protegem para fazer rezo, que protegem os pajeres para fazer rezo. Muitas pessoas não conhecem isso. Não, isso é, de certa forma, novo pra gente. Sério, porque é algo que é tratado bem voltado mesmo à espiritualidade e à origem da pegada, do xamanismo em si. Eu acho que dessa entrega de medicina. Sim. E essas canções que eu te disse não são canções de qualquer animais. São animais que são encantados. Porque dentro da cosmovisão do povo Noquequim, ao qual eu estudo, né, tenho a honra de acompanhar o trabalho do Romayá Pajé Peno Kamanawa, hoje em dia uma das maiores lideranças espirituais do povo Noquequim, né? E o que ele me ensinou é que existem as classificações de espíritos. A primeira é dos seres que já viveram em terra. Eles chamam de Yushin. E os outros são as encantarias da floresta, que são os encantados, espíritos que nunca se manifestaram aqui na terra, que chamam de Chavovô. Esses cânticos, para resolver esses tipos de problema e ajudar as pessoas na força, né, a gente trabalha com essa energia. Os pajeres trabalham com essa energia, que são os chavovôs, espíritos de onça, de serpentes, escorpiões, arraia, corvo. Então, são espíritos assim que, quando nós estamos falando de uma observação da natureza, que animal que vai bater de frente com uma onça, por exemplo? Nenhum animal vai querer bater de frente com uma onça. Então, vamos projetar isso para o campo espiritual. Que espírito que vai querer enfrentar uma onça? Então, o pajé incorpora o espírito da onça, de Kamaivu, que é o nome do espírito da onça, e traz a cantoria ali para resolver, para apaziguar a situação do paciente ou de todos os que estão ali dentro do círculo de partilhas dos sacramentos da floresta, da ayahuasca, do rapé, da sananga, das defumações sagradas. Tem pessoas que também quando tomam a medicina, elas levantam, dançam e por aí vai. Extravasam. Enquanto outras estão às vezes ali deitada num ponto dela. Chega ao ponto às vezes de extravasar, e como que vocês agem? E quando tipo a pessoa tá muito afoita, muito mas tá, digo, em estado de felicidade mesmo, sabe? Pra não atrapalhar o processo do próximo ali. Bom, a princípio, sempre antes de iniciar uma cerimônia, nós temos uma preleção, né? Nós falamos um pouco e damos as diretrizes da tradição da nossa casa, né? Do Pássaro Trovão. Então a gente fala para os irmãos e para as irmãs que podem dançar sim, fiquem à vontade, sintam-se em casa, né? A gente não tem nenhum intuito de ali ficar tolhindo as pessoas dentro da participação da cerimônia. É claro, a gente fala para os participantes sempre com parcimônia. Então, caso ocorra alguma coisa de alguém gritar ou alguma coisa assim, tiver muito na conexão, a gente chega com o irmão, conversa baixinho, tranquilo, explica, né? Pode ali estar aproveitando a cerimônia, sentindo essa energia de amor, de paz, mas observar e lembrar que existem outros irmãos também que estão ali trabalhando em processos distintos, né? Então, a gente sempre busca elucidar isso para a pessoa. Através dessa preleção, eu acho que já cria ali na cabeça das pessoas para ela que vai estar todo mundo na mesma energia. E o silêncio, na maioria das vezes, prevalece, né? Sim, com certeza. Quando a medicina começa a agir na mente, meu irmão, não tem silêncio, não. Não, tô falando assim, silêncio, não, que eu falo assim, sim. Mas tô falando, não tem silêncio, mano, não tem nada. Ele não é um segundo de silêncio que você tem na cabeça. Pra mim foi assim. Sim. Eu não tinha um segundo de silêncio na cabeça. Por mais que o pessoal tivesse quieto e tal, mas... É pegado. E fora também tem... Mas você sabia que era algo espiritual, não era algo do ambiente ali, na sua cabeça?
Esse barulho era um barulho espiritual, não era um barulho do ambiente. Não, tipo, era um bagulho, como se fosse espiritual, como se fosse E eu também os comigo seus e tal. conteúdos internos, né? Eu sabia que não era do ambiente mesmo. Não sei se você fica assim, mas às vezes que eu tomei, que foram 2 só, parece que tem um lado do cérebro que ele fica consciente que você toma uma parada. Sim, claro. Porque o intuito da medicina é você estar 100% consciente. É claro, você tá com a consciência expandida, você tem a percepção de entrar em diversas dimensões, né? Em diversas realidades ali que o livro da natureza, a Ayahuasca, nos propõe pra gente estudar, né? Então, mas ao mesmo tempo, se a gente abrir o olho, a gente consegue ir pro banheiro, consegue tomar uma água. Há momentos que você pega uma força bem alta mesmo. Mas ali, realmente não é para você levantar, é um momento de concentrar para poder estudar, para poder receber o que a medicina tem para te trazer. Porque no silêncio que moram as grandes flores, os grandes ensinamentos.